Como você abastece 2 milhões de pessoas em um deserto sem um único poço público, sem caminhões-pipa, sem armazéns refrigerados? Imagine uma cidade de 2 milhões de almas que precisa de água, pão, abrigo, remédios, ordem e calor. Desmontada todas as vezes que Deus ordena e remontada no dia seguinte. Essa é a pergunta do título, O Deserto do Êxodo. Como 2 milhões de pessoas sobreviveram? Comecemos com um número que devora a imaginação. Se admitirmos, por hipótese estimada e alinhada à prática tradicional de leitura de Números 1, onde são listados 603.550 homens aptos para a guerra, que a população total do acampamento se aproxima de 2 milhões. Ajuste explícito feito para responder ao título. Então, precisamos traduzir essa massa humana em volumes concretos. Para explicar como refizemos esse número, tomamos os 603. 550 mencionados no censo como base textual. Números 1, aplicando um fator de multiplicação para incluir mulheres, crianças e idosos. Esse é um procedimento comum em estudos demográficos bíblicos. Dependendo do critério, o multiplicador varia entre cerca de 3,0 e 3,5. Ao escolher um multiplicador que leve a aproximadamente 2 mil de pessoas, deixamos claro que se trata de estimativa, não de prova matemática irreversível. Agora visualize. Cada pessoa precisa, em condições de marcha, de algo entre 4 e 5 litros de água por dia para beber e cozinhar. Em repouso, algo entre 2 e 3 litros. Esses números não são dogma. São convicções conservadoras usadas para dar sentido prático ao relato bíblico. Se adotarmos 4 dia como média conservadora durante deslocamentos, 2 milhões de pessoas consumiriam 8.000 litros de água a cada dia. 8 milhões de litros. Acrescente os animais. O acampamento inclui rebanhos, carneiros, cabras e alguns bovinos trazidos do Egito ou gerados durante a jornada. Mesmo com uma estimativa modesta de 500.000 animais menores, consumindo em média 3,5 L por dia, alguns bem mais, alguns menos, estamos diante de mais 1,5 a 2,5 milhões de litros. O total diário de água ascende, portanto, com tranquilidade a algo entre 9,5 e 10,5 milhões de litros, quase 10 milhões por dia. Estas são estimativas baseadas nos dados bíblicos e em parâmetros fisiológicos. Margens variam conforme premissas. Ponha isso em imagens. 10 milhões de litros é um rio portátil cujo leito acompanha cada marcha. São milhares de odres, cestos e talhas. São nascentes milagrosas que surgem quando o líder ordena ou quando a rocha é golpeada. Êxodo 17, Números 20. A Escritura relata pontos concretos. Fontes que brotam em Refidim e Cádiz. Êxodo 17, Números 20. E a linguagem de Paulo que identifica uma rocha espiritual acompanhando o povo. 1 Coríntios 10, 4. A leitura tradicional vê nisso tanto um episódio histórico quanto um símbolo teológico. Em termos logísticos, aquilo que nós chamamos de milagre funciona como uma solução pontual e contínua para uma necessidade que, sem intervenção divina, seria impossível de suprir. Como se transportaria água em condições normais? Um odre de couro típico do antigo Oriente Médio podia guardar algo entre 20 e 30 litros. Esta é outra estimativa técnica usada para dimensionamento. Para carregar apenas o consumo diário de cada família, seriam necessárias fileiras e fileiras de odres, milhares de pessoas ocupadas em enchê-los e distribuí-los. E ainda assim, sem fontes fixas, o acampamento teria que movimentar uma infraestrutura que lembraria vagões e carretas, só que movida por homens e animais. Aqui é onde o relato bíblico, de novo, entra com detalhes que sugerem providência sustentável. A colheita de água não era um transporte maciço a longa distância todos os dias. Eram pontos de fornecimento que surgiam ou eram encontrados,
mais o uso de recipientes produzidos localmente. Importante sublinhar: quando fazemos esses cálculos, não estão concebidos para anular o caráter sobrenatural do relato. Pelo contrário, quanto maiores e mais exatos se tornam os números, mais evidente se torna a necessidade de uma intervenção que ultrapassa meios puramente humanos. As cifras que apresento aqui são estimativas fundamentadas, úteis para sentir a magnitude do milagre e para articular o sentido pedagógico do acontecimento. Esse problema da água não era apenas volume. O Sinai não é uma planície arenosa uniforme. É um conjunto de terrenos pedregosos, vales estreitos, placas calcárias e áreas de seixos. Diferente da imagem popular de dunas de areia, grande parte do Sinai é rochoso e irregular. Isso complica a perfuração, a retenção de aquíferos e a agricultura. As temperaturas variam dramaticamente entre o dia e a noite. Calor intenso sob o sol, frio cortante à noite. Solos com pouca capacidade de retenção de umidade tornam qualquer tentativa de cultivo sustentável quase impossível. Nessas condições, carregar água é muito diferente de simplesmente ter um pouco a mais. É garantir que o fluido chegue a bebês, a parturientes, a doentes e a animais. É garantir que panelas possam ferver o alimento do dia. E o alimento diário? No centro do relato está o maná, recurso descrito em Êxodo 16, que aparecia cada manhã, do tamanho de orvalho, com instruções precisas. Um homer por pessoa por dia. No sexto dia, a porção era dobrada para respeitar o sábado. Coleções em excesso podiam apodrecer. Para trabalhar com o título 2 milhões, precisamos recalibrar os números tradicionais. Um homer, às vezes transliterado como Gomer em tradições, é comumente aproximado a 2,3, 2,5 litros. Optarei por 2,5 L como conversão prática para facilidade de cálculo, reconhecendo que essa é uma estimativa usada por muitos comentadores. Multiplicando 2.000 pessoas, x 1 homer, 2,5 L, e os 5.000 litros de maná por dia. Se tomarmos densidade aproximada de grãos secos, algo entre 0,7 e 0,9 kg, dependendo da umidade, e usarmos um fator conservador de 0,8 kg, o resultado é um peso diário de 4.000 miliquilo, 4.000 toneladas de alimento em forma de maná a cada manhã. Para visualizar, isso equivale a vários trens carregados de grãos surgindo do nada todas as manhãs. Estes cálculos são estimativas. A Bíblia relata o fenômeno e a quantidade por pessoa, Êxodo 16, e nós traduzimos isso para medidas contemporâneas para sentir a dimensão. A dinâmica do maná contém regras claras. Era dado por pessoa, não por família necessariamente. Havia uma janela curta de coleta. No sexto dia recebiam o dobro para o sábado. Quem tentasse armazenar além do permitido via-se com o alimento apodrecido. Êxodo 16, 4:31. Essas diretrizes funcionavam como um sistema de provisão que, ao mesmo tempo que alimentava, ensinava dependência diária. Era uma disciplina da fé. O alimento vinha a cada manhã. Confiando-se que Deus provia, havia fiscalização espiritual e prática para evitar acumulação que gerasse dependência humana. A leitura tradicional vê aqui uma prefiguração de Cristo como o pão da vida, João 6. Mas essa é uma interpretação teológica que deve ser apresentada como tal. Uma leitura tipológica, não uma equivalência literal. Além do maná, o texto relata momentos de suprimento de proteína de forma extraordinária. Codornizes caíram em grande quantidade, oferecendo carne suficiente para saciar o povo. Números 11. Para traduzir isso logisticamente, proteína era incomum em dietas nômades. A chegada massiva de aves permitiu um aporte temporário de aminoácidos e gorduras essenciais. Mas há um ponto técnico relevante. Carne requer preparação e combustível.
No deserto, a madeira era escassa. O uso de esterco seco como combustível é tecnicamente plausível, e a arqueologia e etnografia do Oriente Médio Antigo confirmam que comunidades nômades usavam esterco de animais como fonte de combustível quando a lenha era rara. Assim, a Bíblia descreve um cenário onde a própria criação fornece o necessário: as aves como alimento, os excrementos dos animais como energia para a cocção. Isso reforça a imagem de uma economia improvisada, porém funcional, que, complementada por eventos miraculosos, sustentava a massa humana. A logística do maná também levanta perguntas operacionais quase militares. Como organizar filas para a coleta sem tumulto? Como assegurar que cada pessoa, incluindo idosos e crianças, recebessem sua porção? Como impedir o saque por facções ou o acúmulo de porções que favorecessem os mais fortes? A Escritura sugere ordens e limites claros, e a prática social de obediência se revela como peça-chave. Jetro, fora do campo de batalha, mas profundamente envolvido na gestão, aconselha a Moisés sobre delegação judicial e administrativa. Êxodo 18. Sem uma estrutura de liderança descentralizada, um corpo tão vasto correria maior risco de colapso social. Esse conselho é funcionalista. Cria pontos de decisão locais, distribui o peso administrativo e reduz a carga sobre um único líder. É uma solução humana que se articula com a providência divina. Retornando ao tema da água por um instante, considere os recipientes e o artesanato envolvidos. Odres, talhas de barro, cisternas e calhas improvisadas exigem matérias-primas e mão de obra especializada. O texto bíblico menciona artesãos habilidosos como Bezalel e Oholiabe, responsáveis pelo tabernáculo e seus utensílios, Êxodo 31. Esses mesmos ofícios, curtumes, ourives, oleiros, costureiras, sustentaram a economia móvel. Produzir milhares de odres e consertá-los após cada marcha era uma tarefa industrial. Se um odre comporta 25 L em média, fornecer somente o consumo de uma família de 5 pessoas por um dia exigiria 5 odres, 5 os 25 L, os 125 L, para cobrir hidratação, cozinha e animais menores. Multiplique por centenas de milhares de famílias e imagine a cadeia de produção necessária. Mais uma vez, não estamos diante de improviso total. Há evidências textuais de habilidade e organização para a manufatura. Essas indústrias eram parte do tecido social que tornava a mobilidade possível. A higiene também aparece como tópico logístico e moral. Deuteronômio 23 e Levítico 13:14 estabelecem normas de descarte de dejetos, quarentena para doenças de pele e orientações que hoje reconheceríamos como medidas de controle de infecção. Se quisermos estimar o impacto, com 2 milhões de pessoas, a eliminação de resíduos e o controle de infecções exigiriam políticas austeras. Imagine o número de latrinas necessárias para reduzir epidemias, leva-nos a propor a construção organizada de fossas, a delimitação de áreas de descarte e a institucionalização de práticas de quarentena para doenças contagiosas. A Bíblia dá instruções que, vistas por esse prisma, funcionam como um sistema proto-sanitário. Isso não elimina todas as doenças. A narrativa bíblica não nega mortes e sofrimentos. De fato, ela registra que a geração que saiu do Egito, em grande parte, não entrou na Terra Prometida, enfrentando juízo, desobediência e as consequências coletivas disso. Números 14. Mas, logisticamente, normas claras reduziram riscos e permitiram a sobrevivência coletiva. Vamos a um número que muitos leitores acharão surpreendente. A Bíblia sugere que as roupas do povo não se gastaram durante os 40 anos. Deuteronômio 8, Números 33, tem trajetórias, e Deuteronômio recorda a prova de Deus. Quando consideramos textura, rasgos, sujidade e o desgaste natural de têxteis sob uso contínuo,
A preservação das vestes em uma população tão grande soa extraordinária. Se pensarmos em termos mecânicos, uma massa humana usualmente exigiria fornecimento contínuo de fibras, tecelagem e reparos. A narrativa aponta para uma providência que vai além do óbvio. Ou houve reposição contínua de materiais, ou ocorreu uma preservação inexplicável dos tecidos ou uma combinação de ambas. E todas essas leituras estão em diálogo com a teologia que enxerga a mão protetora de Deus sobre o acampamento. A organização militar e de defesa é outro ponto crucial. O censo de números 1 não é mero dado demográfico, era medida de prontidão. Com um grande corpo de homens aptos à guerra, surge a necessidade de ordem, patrulhas, rotinas e, quando necessário, estratégias para engajar inimigos. Registro de batalhas ao longo do itinerário em números 21, 31 e outros meios. A mobilidade militar implica formação, divisão por tribos, comando funcional e logística de aprovisionamento para os combatentes, ração, armas, manutenção. Mais uma vez, há detalhes textuais suficientes para dizer que o povo não caminhava ao acaso. Havia ordem e disciplina marcada por estruturas tribais e por líderes que respondem a Moisés e a Deus. Neste ponto é útil fazer um CTA simples e direto. Se essa pergunta já está mexendo com você, curta e se inscreva. Há mais estudos que unem fé, história e raciocínio prático como este. Único CTA, curto, como indicado. Voltando ao fio, ainda há pouco tocamos a superfície. A mobilidade do tabernáculo em si é um mini ensaio de engenharia móvel. Os móveis sagrados, a tenda, as tábuas, os utensílios do santuário exigiam equipes especializadas, os levitas, por exemplo, para desmontar, embalar e transportar cuidadosamente objetos que normativamente só poderiam ser manuseados por certas famílias e ordens. Números 4. Cada movimento do acampamento implicava em rotinas. Retirar o pavilhão, proteger as cortinas, fixar estacas, enrolar coberturas de peles, acondicionar arcas. O transporte de objetos pesados, mesmo com carros e bois, dependia de caminhos transitáveis e de coordenação para não perder a coesão do grupo. Imagine uma coluna com quilômetros de comprimento, com tendas que precisam ser montadas de novo ao fim do dia, com suprimentos distribuídos e com a necessidade de preservar a santidade dos instrumentos do culto. É uma operação que mistura sacralidade e logística militar. Há ainda a questão da comunicação. A nuvem e a coluna de fogo aparecem não só como manifestações teofanáticas, mas também como sistema primitivo de navegação. Quando a nuvem se levantava, eles partiam. Quando se acampava, a nuvem ficava. Êxodo 13, números 9, 10. As trombetas e sinais eram utilizados para transmitir ordens a grandes distâncias no acampamento. Visualize o cenário. À distância, onde milhares de tendas se perdem na planície, a nuvem era um GPS divino. As trombetas funcionavam como rádio analógico. Em marcha, a formação obedecia a uma ordem tribal, cada tribo em sua posição, que permitia controle e resposta rápida. Essa coordenação de sinais e formações é mais do que teatral. Ela evita dispersão, previne ataques surpresa e mantém a unidade. Toda essa construção logística, água, alimento, sanidade, mobilidade, comunicação, converge para um clímax teológico cujo eco atravessa o Antigo e o Novo Testamento, a pedagogia divina. Deuteronômio 8 lembra que o deserto foi um lugar de prova e necessidade para ensinar dependência e lembrar que nem só de pão vive o homem. A experiência do Êxodo funciona, segundo a leitura tradicional cristã, como uma escola de fé. Cada manhã de maná, cada broto de água na rocha, cada preservação das vestes e dos pés é um lembrete de que a provisão vinha de fora das capacidades humanas.
Os escritores do Novo Testamento reinterpretaram esses sinais à luz de Cristo. João 6 fala de Jesus como pão do céu. Paulo, em 1 Coríntios 10, refere-se à rocha espiritual que acompanhava o povo como figura de Cristo. Aqui cabe uma advertência hermenêutica. Tratar essas tipologias como sombra e cumprimento é uma leitura interpretativa tradicional, não uma transposição literal que anula a singularidade de cada evento. As tipologias apontam segundo a tradição cristã e não equiparam automaticamente. A esse ponto, o leitor pode perguntar: e quanto à demografia, nascimentos, mortes, envelhecimento? Se a população é de aproximadamente 2 milhões ao sair do Egito, ao longo de 40 anos haverá taxas de natalidade que renovam e alteram a composição. Estimativas familiares e demográficas sugerem que uma população nômade tende a ter altas taxas de natalidade e também mortalidade infantil mais elevada do que populações urbanas. A narrativa bíblica registra nascimentos e sepultamentos e fala claramente sobre a renovação de gerações. A geração que saiu do Egito, em grande medida, não entrou na Terra Prometida. Essas perdas podem ser atribuídas a múltiplos fatores: doenças, julgamentos coletivos, conflitos, e a Bíblia não tenta escondê-las. Em termos práticos, o acampamento teve que lidar com partos em jornadas, com a necessidade de parteiras, com enfermidades e com cuidados pós-parto num ambiente hostil. O fato de a comunidade sobreviver e até aumentar em múltiplas ocasiões sublinha tanto a resiliência social quanto a provisão divina documentada. Estamos caminhando agora para o que se poderia chamar de ponto de virada desta análise. Já falamos de água, de maná, de organização e de sinais. Mas ainda não tratamos com profundidade as consequências imediatas desses sistemas na vida diária. Como garantir que a porção de maná chegue a um bebê, a um idoso, a um doente? Quem fiscalizava a distribuição? Como eram resolvidas disputas por recursos limitados? É aqui que entra a administração civil e juíza sugerida por Jetro, Êxodo 18, uma reforma que cria níveis de arbitragens, evitando que Moisés se sobrecarregue e prevenindo injustiças por centralização. A justiça cotidiana é parte da logística de sobrevivência. Sem regras, filas e confiança no sistema, a provisão vira vantagem de poucos. A criação de juízes e pontos de decisão descentralizados funcionou como mecanismo de governança que, combinado com a disciplina religiosa, manteve a coesão do povo. Ainda restam peças do quebra-cabeça. O trabalho dos artesãos para repor utensílios, a economia interna baseada em ofertas e excedentes, o saque do Egito como capital inicial, a defesa contra ameaças externas e internas, o manejo de feridas e doenças com conhecimentos medicinais rudimentares. Cada uma dessas áreas poderia ser desdobrada em cálculos e imagens que nos ajudam a perceber o quão radical foi a experiência do Êxodo. Mas, por agora, voltemos a um foco concreto, a rotina matinal do maná. Imagine o amanhecer no acampamento. Orvalho frio, o povo levantando suas tendas, filas se formando para recolher o alimento que, segundo a narrativa, encontravam sobre o chão. A ordem das coisas, coleta individual, observância do sábado, tentativas de fraude e suas consequências, conformam um tecido moral que liga o cotidiano à teologia. Esse é um ponto em que fé e logística se entrelaçam. O povo aprende, diariamente, a depender de Deus e a respeitar regras que regulam a distribuição justa. Aqui, paramos para tomar fôlego, porque já percebemos que água e pão, mesmo apresentados com cautela numérica, carregam em si a maior parte do enigma. Sem fontes regulares e sem uma intervenção que exceda os recursos humanos, manter 2 milhões de pessoas vivos e minimamente organizados por décadas é uma tarefa que desafia qualquer expectativa racional.
Mas a narrativa bíblica não é só um catálogo de soluções milagrosas. É uma escola que forma caráter, comunidade e esperança. Ainda assim, muitos detalhes operacionais, quantos odres eram reparados por dia, como se mantinha a cadeia de suprimentos para as tribos, quantas crianças nasciam anualmente, permanecem para análise mais aprofundada. Seguiremos adiante examinando com números, estimativas e sensibilidade teológica como cada um desses elos funcionava na prática, e o que isso significa para nós hoje quando atravessamos nossos próprios desertos. Seguimos adiante. Se a imagem do amanhecer com filas e porções diárias já nos impressiona, considerar os detalhes operacionais revela a máquina social por trás do milagre. Comecemos por colocar números à infraestrutura de água que sugeri antes, para que a noção de escala fique mais palpável. Dissemos que o consumo diário do acampamento gira em torno de 10,5 milhões de litros por dia, incluindo os animais, uma estimativa ajustada ao título que trabalha com 2 milhões de pessoas. Se um odre médio carrega cerca de 25 litros, então, para suprir apenas a necessidade imediata de água, seriam enchidos e distribuídos algo em torno de 400 mil odres por dia. 10 mil, 25, 400 mil. Estas são estimativas e variam conforme as premissas. Trato-as explicitamente como cálculo moderno, aplicado a dados bíblicos. O que significa encher 400 mil odres? Imagine postos de retirada espalhados por todo o acampamento, como piaçabas comunitárias. Se um ponto de captação servisse 1.000 pessoas, precisaríamos de cerca de 2.000 pontos. Cada posto exigiria vários trabalhadores, homens, mulheres, adolescentes, muitos dos quais seriam também artesãos encarregados de consertar vazamentos, selar junturas de couro e recolocar alças. A existência de oficinas itinerantes não é mera especulação. O texto bíblico alude a uma força de trabalho especializada responsável por tendas, curtumes e materiais do tabernáculo. Êxodo 31, Números 3, 4. Chamaremos essas oficinas de núcleos de manutenção. E se assumirmos que para cada 1.000 pessoas havia 5, 10 artesãos dedicados à produção e manutenção de odres, teríamos entre 2.000 e 4.000 artesãos diretamente envolvidos nessa função. Novamente, números de ordem de grandeza, não certezas arqueológicas. Além da quantidade de recipientes, há o tempo e a logística humana. Encher, transportar e distribuir centenas de milhares de odres todos os dias implicaria filas, rotinas e responsabilidade comunitária. Nesse quadro, a nuvem e a coluna de fogo não aparecem apenas como sinal divino. Funcionalmente, elas orientavam movimentos, marcavam pontos seguros de abastecimento e reduziriam desperdício por dispersão. Em termos práticos, um posto de água poderia funcionar sob a proteção e visibilidade do sinal divino, atraindo quem precisava e evitando deslocamentos inúteis. A narrativa mostra que a provisão não era apenas localizada, mas coordenada em nível macro. Passando do líquido ao sólido. Aprofundemos o maná. Já calculamos que, para 2 milhões de pessoas, um homer por cabeça de 2,5 L dá cerca de 5.000 L de maná por dia. Convertendo para massa com fator conservador, 0,8 kg/L, resultamos em aproximadamente 4.000 quilos, ou 4.000 toneladas diárias. Traduzindo em meios de transporte modernos, são dezenas de vagões de trem diariamente. Como isso se operacionalizava? O relato descreve que o maná era encontrado sobre o chão e coletado individualmente. Êxodo 16. A vantagem logística desse modelo é óbvia. Elimina a necessidade de concentração de produção, armazenamento e transporte centralizado. Cada indivíduo recolhe sua porção, reduzindo a carga sobre uma cadeia de distribuição complexa. Ao mesmo tempo, as regras sobre não armazenar mais do que o permitido e o dobro para o 6º dia
para guardar o sábado, funcionavam como medidas para regular o consumo, evitar desigualdades e preservar o caráter pedagógico do milagre. Essas normas configuravam um sistema em que a provisão divina e a disciplina social se retroalimentavam. No entanto, o maná levanta outras questões: segurança alimentar, conservação e distribuição para os vulneráveis. O texto menciona explicitamente que os tímidos, os idosos e os doentes também receberam provisão. A presença de líderes e do sistema judicial e administrativo, Êxodo 18, sugere mecanismos para proteger os mais frágeis. É razoável supor que líderes tribais, levitas e servidores do santuário tivessem papel ativo na supervisão de filas, assistência aos enfermos e garantias de que ninguém fosse excluído. Essas funções administrativas não anulam o caráter sobrenatural do maná. Ao contrário, demonstram como provisão divina e organização humana se entrelaçam para produzir sustento comunitário. A oferta ocasional de codornizes, números 11, nos leva a outro tipo de cálculo. Carne excessiva por curto período implica armazenamento de proteínas, defumação, secagem e uso eficiente de combustível para preparo. No deserto, lenha nem sempre está à disposição. Etnografias e estudos sobre comunidades nômades do Oriente Médio indicam que esterco seco de herbívoros é um combustível comum. Assim, o mesmo gado que consome água e pasto também produz o que permite cozinhar sua carne. A própria economia do acampamento recicla insumos. É um circuito de recursos improvisado, sustentado por eventos que, do ponto de vista humano, seriam raros ou impossíveis sem intervenção. Voltando à estrutura social, a separação de funções e o papel dos levitas merecem ênfase. A Bíblia indica uma designação clara de responsabilidades entre os filhos de Levi, números 3, 4. Uns cuidavam do transporte dos objetos do santuário, outros da manutenção do tabernáculo, e havia ainda sistemas para proteger o espaço sagrado durante a marcha. O texto registra efetivamente um número significativo de levitas, números 3, um contingente profissional cuja existência dá conta de que o transporte do tabernáculo não era arbitrário, mas ritualmente regulamentado. Os levitas atuavam como uma máquina móvel de logística litúrgica, com treinamento, rituais e hierarquia. Se tomarmos o número textual dos levitas, por exemplo, algo em torno de 20.000, conforme o censo em Números 3, cita o registro bíblico como referência, entendemos que havia um exército de trabalhadores dedicados apenas ao sagrado, o que reduz o fardo sobre a massa do povo e garante a continuidade do culto durante a mobilidade. A mobilidade em si é outro desafio que merece quantificação aproximada. Quando a nuvem se levantava, todo o acampamento desmontava e partia. Para deslocar algo do porte de uma metrópole temporária, são necessárias rotinas que minimizem o caos. As tribos acampavam em posições fixas ao redor do tabernáculo, números 2, o que criava ordem antes da marcha. Se uma coluna de marcha se estende por vários quilômetros, algo plausível para um acampamento de milhões, a senha para levantar acampamento e a ordem de marcha com tribos em formação serviam para evitar atropelos, perdas e confusões. A formação tribal atuava como unidade de manobra militarizada, com seus próprios padrões de arrumação e consumo. O aspecto sanitário exige uma seção própria. Com 2 milhões de pessoas, a eliminação segura de dejetos é essencial para reduzir surtos. Os textos legislativos, como Deuteronômio 23, mostram preocupação com o descarte humano. Instruções para manter distância de acampamentos e cavar fossas. Levítico traz normas de isolamento para doenças de pele e para casos que exigiam separação. Levítico 13, 14. Se aplicarmos um critério rudimentar de saúde pública, supomos uma relação de latrinas por pessoa entre 1,20 e 1,50 para reduzir risco epidêmico.
parâmetros modernos em acampamentos variam conforme contexto. Então, para 2 milhões, precisaríamos entre 40 mil e 100 mil pontos de descarte organizados. Em termos práticos, isso significaria equipas responsáveis por escavação, por marcação de áreas e por educação coletiva sobre higiene, tarefas que no relato bíblico são parcialmente cobertas por orientações divinas e pela supervisão comunitária. Mais uma vez, sublinho, são cálculos orientativos, feitos para sentir a magnitude, não para pretendê-los como prova absoluta. A demografia do acampamento também tem implicações diretas para esses sistemas. Populações pré-modernas em condições nômades tendem a apresentar altas taxas de natalidade e, paralelamente, maior mortalidade infantil. Uma taxa bruta de natalidade histórica plausível seria entre 30 e 50 nascimentos por 1000 por ano. Aplicando um valor intermediário de 40% e zero, 2 milhões de pessoas gerariam cerca de 80 mil nascimentos por ano. Ao longo de 40 anos, isso resulta em milhões de nascimentos, o que explica o surgimento de novas gerações que, ao final do ciclo, compõem a sociedade destinada a entrar na Terra Prometida. Esses números nos ajudam a entender por que o texto bíblico apresenta tanto renovação quanto perdas geracionais. Muitos que saíram do Egito não viram Canaã, enquanto uma nova geração, nascida e formada no deserto, tomou seu lugar. Deve-se ter cuidado ao manipular essas estimativas. Taxas reais flutuavam com nutrição, epidemias e circunstâncias de guerra. Portanto, as cifras são ilustrativas. Há um elemento humano que é frequentemente subestimado: parto em marcha, partos, cuidados neonatais, parturição sob tendas, requerem parteiras, um entendimento rudimentar de saúde e um sistema de apoio. A narrativa bíblica menciona parteiras e procedimentos sociais que cuidavam dessas demandas indiretas. A sobrevivência de mães e crianças nas condições do Sinai aponta para práticas comunitárias que aproveitavam a provisão divina e a solidariedade social. Em polos modernos de campo de refugiados, vemos que o suporte comunitário, associado a regras e práticas antigas, consegue resultados notáveis. No caso do Êxodo, a provisão divina aparece como a condição que, somada ao arranjo social, possibilita bem-estar. Falemos agora do vestuário, uma das notas que os comentaristas sempre ressaltam. As vestes não se gastaram. Deuteronômio 8. Se tomarmos a afirmação como literal e histórica, ela indica uma preservação anômala do tecido diante de uso contínuo. Se tomarmos a afirmação como indicativa de reposições regulares, isso implica uma indústria têxtil ativa. Há pistas em ambos os sentidos. O saque do Egito, descrito em Êxodo 12, 35 e 36, fornece capital inicial e matérias-primas. Bezalel e Oholiabe, Êxodo 31, lideram oficinas artesanais que produzem e mantêm objetos cultuais e, por extensão, utensílios e vestes. Para cobrir uma população de 2 milhões, mesmo assumindo que muitas famílias mantinham e remendavam suas roupas, seria necessária uma rede eficiente de tecelões e costureiras. Uma estimativa modesta que coloque um artesão têxtil por cada 200, 400 pessoas resulta em algo entre 5 mil e 10 mil atores na cadeia têxtil, números que parecem plausíveis se considerarmos o montante de trabalho descrito no texto. Porém, a leitura teológica também permite ver nesse fato uma intervenção preservadora de Deus. Novamente, as duas leituras não são mutuamente exclusivas. Providência e trabalho humano coexistem no relato. A economia interna do acampamento merece atenção. O saque do Egito funcionou como capital inicial para a sociedade emergente. Ofertas e doações sustentavam o tabernáculo e os levitas. Êxodo 25, Números 18. A existência de excedentes, mencionada indiretamente, permitiu manufatura móvel.
conserto de odres, confecção de mantos, produção de utensílios. Em termos práticos, a economia do Êxodo é uma economia de redistribuição, produção para consumo imediato, com práticas rituais que regulamentavam entrega e uso. Os artesãos de Bezalel e Oholiabe são o exemplo mais contundente de como a produção especializada era organizada por talento e chamado, e não apenas por necessidade econômica. No âmbito militar, o censo dos homens aptos para a guerra, números 1, insere a ideia de prontidão e defesa. A presença de combatentes, patrulhas e estratégias defensivas indica que, eventualmente, parte dos recursos e da organização social tinha foco em segurança. Guardas e escoltas protegeriam rotas de abastecimento e pontos de água. Ainda que os relatos bíblicos enfatizem a direção divina em batalhas e marchas, o padrão de organização militarizado ajuda a explicar como um corpo tão volumoso mantinha coesão frente a ameaças externas. Chegamos agora às evidências que soam mais miraculosas e que, ao mesmo tempo, sustentam a leitura teológica do Êxodo. Preservação das vestes, pés que não inchavam e a regularidade do maná. Essas observações alimentam a reflexão teológica sobre a pedagogia divina. O deserto organiza-se como escola, Deuteronômio 8, não apenas para suprir necessidades materiais, mas para formar um povo dependente, obediente e orientado. As provisões servem como sinais pedagógicos. A tradição cristã lê essas experiências como sombras que apontam para o Cristo. O maná antecede o pão da vida, João 6. A rocha que dá água é tipificada por Paulo como figura de Cristo, 1 Coríntios 10, 4. E a nuvem que guia é lida como imagem da direção divina. É fundamental, porém, diferenciar tipologia de literalidade. A leitura tipológica é interpretativa e confessional, uma tradição que encontra em Cristo cumprimento e sentido, e não um argumento histórico que nega o caráter singular dos eventos do Êxodo. Qual é, então, o clímax teológico dessa logística? Não é somente que os números sejam grandes, é que diante de necessidades que, pelo cálculo humano, exigiriam infraestruturas impossíveis, a narrativa apresenta uma combinação de providência e ordem que forma caráter. Deuteronômio 8 resume: o deserto foi espaço de prova para lembrar que nem só de pão vive o homem. O maná, portanto, é instrumento pedagógico, fornece o necessário e cria dependência que é paradoxalmente libertadora, liberta o povo da ilusão de autossuficiência. As regras sobre não acumular testarão a obediência. As instruções de Jetro sobre delegação testam a capacidade de organização. As diretrizes sanitárias testam a responsabilidade coletiva. Em conjunto, elas configuram um itinerário em que milagres e instituições trabalham lado a lado para produzir um povo pronto para uma promessa. Agora, uma aplicação pastoral direta. Quando você olha para seu deserto pessoal, perda de emprego, enfermidade, solidão, crise de fé, onde o povo do Êxodo encontra lição aplicável? Primeiro, reconhecer que deserto não é sinônimo de abandono. A narrativa mostra provisão constante, ainda que na forma de disciplina. Segundo, a vida comunitária importa. O povo só sobreviveu porque havia organização, liderança, entrega de talentos e cuidado pelos vulneráveis. Isso nos desafia a não buscar soluções apenas individuais. Terceiro, a providência divina costuma operar junto com o esforço humano. Não é uma ordalha que substitui trabalho, mas que o eleva. Por fim, olhar para Cristo na tipologia não é diminuir a singularidade do Êxodo. É ler a história como parte de uma narrativa maior que aponta para um termo teológico. Em Jesus, a figura encontra responsabilização e sentido para aqueles sinais. Antes de concluir, retorno a uma advertência que já mencionei. Todos os números apresentados são estimativas.
Ao recalibrar para 2 milhões no título, duplicamos algumas contas e ajustamos outras com premissas explícitas. Multiplicador demográfico sobre o censo textual, capacidade média de odres, fator de densidade do maná. Trata-se de exercícios heurísticos. Eles ajudam a sentir a magnitude. Eles não pretendem converter-se em prova científica definitiva. Onde há incerteza, ofereço intervalos e justificativas breves para as conversões. Por exemplo, Pumin Omer 2,5 L como convenção de cálculo. E lembro que margens variam conforme premissas. Ao fechar, voltemos ao núcleo da pergunta do título. Como 2 milhões sobreviveram? A resposta sintética é dupla, por providência divina e por organização humana. A narrativa bíblica descreve a ação de Deus em termos que, ao mesmo tempo, exigem colaboração humana. Líderes que delegam, Jetro, artesãos que produzem, Bezalel e Oholiabe, levitas que carregam o sagrado, Números 3, 4, sistemas sanitários e judiciais que mantêm a coesão, Levítico, Deuteronômio. O deserto expõe fragilidades e chama para a dependência, mas não anula a capacidade humana de estruturar, inventariar e administrar. A mescla do sobrenatural com o prático é talvez a principal lição. Fé informada e ação responsável caminham juntas. Se hoje você atravessa um deserto, lembre-se de 3 coisas. Conte suas necessidades em oração, organize ações concretas com sua comunidade e esteja atento às pequenas provisões diárias. O maná cotidiano que sustenta até a próxima manhã. Essas práticas não prometem ausência de sofrimento, prometem presença, disciplina e direção. Se este estudo renovou sua visão sobre como fé, história e raciocínio prático se entrelaçam, compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esperança e assista também ao vídeo sugerido sobre a tipologia do maná em Cristo. Que o Deus que guiou sua antiga família pelo Sinai guie você hoje em seus caminhos.